Gênesis 3,15. Da mulher vai nascer um descendente. A serpente vai picar o seu calcanhar, porém o descendente esmagará a cabeça da serpente. É isso que está escrito aí? Talvez não com essas palavras, são muitas versões, muitas traduções, mas o que está escrito aí é que a mulher vai gerar um descendente, um filho. A serpente ali, possuída pelo diabo, ou seja, o diabo vai feri-lo, mas ele vai matar, derrotar, desfazer aquilo que o diabo ajudou a fazer aí nessa cena. O que é que está acontecendo aí? O homem foi criado no jardim, um jardim no Éden. Éden é o nome do lugar, não do jardim. Entre 4 rios enormes, Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Ali no meio das águas, 4 rios, no meio um jardim, no meio das águas. Ali é a origem da humanidade, diz a Bíblia. E você vai para a arqueologia, para a ciência secular, ciência dos primórdios, arqueologos. E eles vão dizer que o ser humano mais antigo, o fóssil humano mais antigo achado, fica na Mesopotâmia. Portanto, é muito provável que a Mesopotâmia seja a origem da humanidade. E aí a pergunta é, o que é Mesopotâmia? Meso é no meio. Potes é água em grego. Por isso que a gente chama o negócio que bota água de pote. Na verdade, pote d'água é um pleonasmo. Pote é água em grego. Então, Mesopotâmia quer dizer no meio das águas. Então, a arqueologia diz que a origem da humanidade é no meio das águas. A Bíblia diz que a origem da humanidade é no meio das águas. E ali o ser humano tinha tudo. Podia comer de tudo que tinha ali, mas havia uma árvore que não podia comer. Tem muita gente que diz, é impossível obedecer a Deus porque são muitos mandamentos. São muitas ordens, são muitas leis. Se você ler de Gênesis até Deuteronômio, vai estar ali centenas de leis, mais de 300 mandamentos. E aí as pessoas dizem, é impossível obedecer a tanta coisa. Mas no jardim só tinha um mandamento. E foi quebrado. E foi desobedecido. E aí nesse capítulo 3 vai mostrar exatamente como aconteceu. A serpente, possuída pelo diabo, tentou Eva, e ela então, por ver, desejar, comeu o fruto que não podia. Ofereceu ao seu marido, que também comeu. E aí Deus aparece, Adão se esconde, e Deus, por que é que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Quem disse que você está nu? Você comeu, né? E ele, eu? Eu não, foi a mulher. Ou seja, ou a culpa é da mulher, ou a culpa é de Deus que deu a mulher, né? Aí Deus vira para a mulher e fala, e aí minha filha, você comeu, hein? Ela fala, eu? Eu não, foi essa cobra. A mulher, quando passa por algumas questões, gosta sempre de acusar uma cobra, né? Geralmente, uma cobra, que foi bem amiga antes. E aí Deus olhou para a cobra e falou, e aí cobra, foi você? Aí a cobra olhou para o lado, não tinha mais ninguém para ela acusar. Aí ela, fazer o quê? E o curioso é que embora o homem tenha transferido a responsabilidade para a mulher tenha transferido a responsabilidade para a cobra, os 3 sofreram o juízo. Sabe o que isso significa? Você pode transferir a responsabilidade do seu erro para quem você quiser. As consequências vão chegar na sua vida mesmo. Eu sou assim por causa do meu pai. Não, não é não. Você é assim mesmo.
Ah, eu sou assim porque na minha família todo mundo é assim. Não, você é assim porque você é assim. Você pode transferir a responsabilidade para quem você quiser. As consequências dos seus erros vão chegar na sua vida. Uma vez um pastor chegou mais cedo para o culto e preparou um ambiente para um culto fúnebre. E aí colocou um caixão lá. E as pessoas foram chegando e estranhando. Meu Deus, que é isso? Morreu alguém? Eu não estou sabendo quem é que morreu. E os diáconos diziam, não, podem entrar, culto normal, pode entrar, pode sentar, já vai começar. E o pastor lá na frente, quieto, esperando, e um caixão na frente. E todo mundo foi entrando. O pastor pregou, e no final ele disse, olha, agora eu quero mostrar para vocês o maior inimigo de vocês. A pessoa que mais te atrapalha nessa vida está aqui nesse caixão. Aí todo mundo assustou. Meu Deus, quem será que é? Saia do seu lugar e venham ver. Fizeram uma fila. E quando chegava no caixão, olhava, ao invés de ter um corpo, tinha um espelho. E as pessoas olhavam e davam de cara consigo mesmo. E o pastor dizia, viu aí? Esse é o seu pior inimigo. Viu aí? Essa é a pessoa que mais te atrapalha nessa vida. Portanto, queridos, estamos a uma semana do Natal. Próximo domingo é 25 de dezembro. E tem uma turma que gosta de criticar e diz, não tem como provar que Jesus nasceu 25 de dezembro. Ok, então qual foi o dia que ele nasceu? Também não sei. Então deixa 25 e pronto. Pelo menos em dezembro tem 13º, facilita para nós. Amém, irmãos? Aí vai botar lá em outubro? Nossa, Deus. Em outubro não tem condição de dar nenhuma meia para ninguém. Em outubro nós já estamos daquele jeito, né? Porque de acordo com isso, com aquilo, porque era verão, porque... me poupe. Deixa dezembro mesmo e pronto, tá ótimo. Está chegando o Natal e a gente precisa se lembrar que a mensagem do Natal começa aí. Quando no versículo 15, Deus está dizendo, olha, vocês arrumaram um grande problema. Vocês agora acabaram de morrer. Vocês acabaram de assinar a sentença de morte. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O Evangelho, a primeira vez que o Evangelho é pregado na Bíblia. A primeira vez que o homem recebe da parte de Deus uma boa notícia. Está aí nesse versículo 15. Quando Deus diz, o problema está feito, mas há uma solução para esse problema. E a solução é, vai nascer um menino que será ferido pela serpente, mas ao ressuscitar, vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai derrotar a morte, o inferno e todos nós nele seremos feitos mais que vencedores, porque ele nos amou. O Natal começa aí, irmãos. Quando Deus promete, um menino vai nascer. E eu fico imaginando a ansiedade, eu fico imaginando a expectativa. Toda vez que nascia um menino, será que é esse? E aí Deus foi aos poucos revelando outras características. Vai ser um menino. E aí daqui a pouco vem uma característica, ele vai ser um profeta. Aí daqui a pouco ele vai ser um sacerdote. E aí daqui a pouco ele vai ser um rei. E a humanidade naquela expectativa, e principalmente os hebreus, conhecedores dessa promessa, os que mais alimentaram, os que mais viveram na expectativa dessa promessa. Aí de repente um profeta se levanta e diz, olha, ele vai habitar com a gente. Ele vai ser Deus habitando entre nós. O rei Acais... Naquele tempo a nação estava dividida, o norte era Israel, capital Samaria, adoravam em Betel. O sul era Judá, capital Jerusalém, adoravam no templo feito por Salomão. E Acais está lá em Jerusalém, no palácio, houve uma fofoca de que o rei da Síria com o rei de Israel estão se juntando para fazer uma invasão e tomar Jerusalém para eles.
e tomar Judá. Acais perde o sono, fica desesperado, sai do palácio de madrugada querendo clarear a cabeça e orando e pedindo a Deus, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou perder meu reino, eu vou morrer, eles vão invadir, vão destruir tudo, vão matar todo mundo. Ai, meu Deus, não é possível. E aí Deus levanta Isaías e fala, vai lá, meu filho. E aí o Isaías pega a estrada do lavandeiro e chega num tanque. E Acais está ali naquele tanque, e o Isaías chega e fala, ô meu rei, o que está pegando? É ali que nasce a gíria dos baianos. Isaías chega, ô meu rei. Todos os baianos são descendentes de Isaías. E aí o rei fala para ele, ó, ouvi uma conversa que o povo está se juntando contra mim. E o Isaías diz, mal nenhum sobrevirá à sua casa. Pode voltar para casa, pode dormir em paz, porque os que estão tramando a sua morte, eles é que serão mortos. E aí o Acais crê naquela palavra e o Isaías diz, peça um sinal. E o Acais é um cara, tá meio lá, meio cá, mas era um cara crente. Aí ele diz, não, profeta, se é Deus que falou, preciso de sinal nenhum, eu creio. Nós vamos vencer essa batalha. E aí o Isaías diz, ok, mas Deus quer dar um sinal assim mesmo. E o sinal é o seguinte, essa menina sua que ainda é virgem, vai crescer, vai casar, vai ganhar um menino, o menino vai crescer, vai atingir a idade de comer manteiga e mel, 12 anos. Vai para a sinagoga aprender e já pode comer manteiga e mel, vira um filho do mandamento, um bar mitzvah. Quando esse menino fizer 12 anos e chegar na idade de comer manteiga e mel, você vai ver o que é que Deus vai fazer com aqueles que estão tramando a sua derrota. E aí você coloca isso na linha do tempo e você descobre que em 722 a.C., a Assíria, liderados por Senaqueribe, invadem a Síria, a Fenícia e Israel e todos eles são derrotados. Isso é o capítulo 7 de Isaías. O capítulo 8 é uma profecia para Judá. Como quem diz, o norte vai ser derrotado. E nós aqui embaixo que não abrimos o olho não para ver. Porque a Babilônia também vai vir contra nós. E se a gente não abrir o olho e obedecer, vai acontecer o mesmo conosco. Aí o povo, que isso, Isaías? Ele fala, mas fiquem tranquilos. Capítulo 9. Fiquem tranquilos, porque a promessa de Deus não está cancelada. Vai nascer um menino e ele será Emanuel, Deus conosco. Assim como Acais botou o nome do neto de Emanuel para ser um sinal de que Deus estará conosco, Deus também está dizendo que ele estará conosco para sempre, porque a sua promessa não pode ser frustrada, o seu propósito não pode dar errado, a sua palavra não volta vazia. Portanto, Deus tem um plano e ele vai trazer para nós um servo que vai sofrer, mas ele será o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não são 5 conceitos, são 4. Às vezes, a gente divide maravilhoso, conselheiro. Não, irmão. É um título e um adjetivo. É um título e um adjetivo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe pacífico. Então, o que é que Isaías está dizendo? Na verdade, o que é que Deus está dizendo através de Isaías? Não se preocupem, quando o menino nascer, toda vez que vocês precisarem de um bom conselho, ele está à disposição. E ele não é qualquer conselheiro, ele é um conselheiro maravilhoso. Toda vez que vocês estiverem fracos ou se sentindo fracos, fiquem tranquilos, ele é um Deus e não é qualquer Deus, é um Deus forte. Quando você estiver fraco, a força dele se aperfeiçoará na sua fraqueza. E nele você vai poder todas as coisas, porque ele te fortalecerá. Quando você
se sentir sozinho, quando você precisar de um colo, quando você precisar de um abraço, quando você precisar ser acolhido, Ele é o Pai eterno, porque o seu Pai aqui da terra pode falhar com você, pode faltar com você, pode abandonar você, mas Ele quer você por toda a eternidade. E Ele será um príncipe pacífico. A palavra príncipe nas Escrituras, principalmente numa profecia, aponta para liderança. Então tem o príncipe da Pérsia, o príncipe da Síria, o príncipe de Judá, quer dizer, o líder, o rei, o imperador, seja qual título tiver, o líder. Então, se o Isaías está profetizando para o Acais, porque ele está com medo de perder uma guerra, Deus está dizendo, os príncipes estão se unindo para fazer guerra, mas nós temos um príncipe, e o nosso príncipe não é um príncipe de guerra, é um príncipe da paz. É um príncipe que traz paz para nós. Por quê? Porque nós não precisamos lutar, Ele peleja por nós. Portanto, Ele sendo o Senhor dos exércitos, a vitória sempre será nossa. E Ele sempre será glorificado, porque Ele é varão de guerra. E contra Ele, ninguém pode. Se Deus é por nós, disse o profeta. Então, não temas, Isaías. O menino vai nascer. E o menino nos dará a vitória. E aí vem outro profeta e diz, olha, o menino vai desfazer as obras do diabo, o menino vai ser profeta, sacerdote, rei, vai ser da linhagem real, vai ser Deus conosco, vai ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas ele vai nascer em Belém. De ti, Belém, Efrata, diz Miqueias, no final da sua profecia, ali no início do capítulo 5. Ou seja, da menor cidade, da cidade mais pobre, da cidade mais longe, lá numa cidadezinha no meio da roça, dentro de um curral, no coxo. Porque esse negócio aí, irmão, de manjedoura no estábulo, é a maneira poética do João Ferreira de Almeida amenizar a cena. Porque a cena não é tão bonitinha assim, igual a gente imagina, não. Eu sou da roça. Eu cresci numa cidade de 6.000 habitantes, cheio de roça em volta. E eu já vi onde é que os animais comem. Esse negócio de manjedoura, que é manjar, né? É o verbo comer em latim. Então, manjar e comer. Manjedoura é o lugar que se come. Isso é uma palavra bonita, o negócio é coxo. De onde eu venho, ninguém fala manjedoura não, fala coxo, onde bota capim, bota ração, bota sal, e as vacas, os cavalos vai ali, lá e come, e o ambiente ali não é bonitinho assim, com essas folhinhas verdinhas, com essas palhas limpinhas, igual tá ali não, irmão. Você já entrou num curral? Pois bem, o cheiro é maravilhoso, né? Quando você vai pisando assim, é bom quando você está descalço, que aí você pisa, entra pelo meio dos dedos assim, ó, ei, maravilha! Glória a Deus, hein? Queria ter seu filho num lugar desse? Queria? Ninguém queria. E Deus quis que o seu filho nascesse nesse lugar. O lugar que ninguém quer, o lugar que ninguém gosta, o lugar que ninguém aplaude, o lugar que ninguém vê. Ali nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ali nasceu o Salvador da humanidade, para nos ensinar que Deus não precisa de luxo, nem de riqueza, nem de conta bancária gorda. Deus só precisa de um coração disposto a fazer a tua vontade. E aquele casal saiu lá de Nazaré e foi lá para Belém. Saiu do pior e foi para o ruim. Aí depois saiu do ruim e voltou para o pior. Porque pensa comigo, o sul é Judá. Aí eles achavam assim, nós aqui do sul somos crentes. Porque Deus escolheu Saul, da tribo de Benjamim. Depois ele escolheu Davi, da tribo de Judá. Ó, só o povo do sul. Então nós somos melhores, nós somos crentes. Aí a Samaria, o reino do norte, as 10 tribos do norte, quando são derrotados pelos assírios, eles se misturam, dão em casamento e fica um povo meio desviado. Por isso que judeu não se dá com samaritano.
Agora, acima da Samaria vem a Galileia. Galileia dos... Então lá é tudo incrédulo e ímpio. Aqui embaixo é os crentes, no meio os desviados, lá em cima ninguém presta. E do lugar que ninguém presta, tem uma cidadezinha que é um exílio de bandido. Uma cidadezinha bem longe, bem pequena e bem pobre. Por quê? Porque ninguém quer morar lá, porque lá só tem criminoso. Lá só tem bandido, lá é um refúgio. O cara faz uma besteira, quer fugir da polícia, corre para Nazaré. Ninguém vai em Nazaré. Todo mundo morre de medo de Nazaré. Aí de repente chega um homem em Jerusalém, ensinando, e todo mundo ficando maravilhado da maneira como ele ensinava. Com 12 anos de idade, ele entra no templo para passar pelo bar mitzvah, o ritual judaico de se tornar filho do mandamento, e esse ritual envolve os adultos, anciãos, os sacerdotes, os rabinos principalmente, fazendo perguntas ao jovem menino, para ver se ele conhece a lei de Moisés, porque a partir de agora ele vai se tornar maior, responsável pelos seus atos. Ele não atinge a maioridade civil, porque isso só vem aos 30, mas ele já atinge a maioridade religiosa. Portanto, ele já tem a obrigação de cumprir a lei, porque ele conhece a lei. Ele entrou na sinagoga com 8 anos, agora ele está com 12. Então, com 12 anos, ele pode responder as perguntas sobre a lei e pode se tornar um filho do mandamento, um bar mitzvah. E aí Jesus vai, começa a responder as perguntas do rabino. José e Maria distrai, o José lá em cima dos degraus, lá no pátio dos homens. Aí ele desce, pega a Maria lá no pátio das mulheres. A caravana de Nazaré está partindo, vamos embora, a gente não pode ficar para trás. E eles vão indo, passam um dia caminhando. Zé, cadê o menino? Maria, eu não sei se ele está com você não. Procura lá, cadê o menino, cadê o menino? Ih, o menino não está aqui. Aí eles voltam para Jerusalém, procuram 4 dias. Chega no 4º dia lá no templo, onde está Jesus? Lá no pátio dos homens. Mas ao invés dos rabinos estar fazendo pergunta para ele, é ele que está em pé fazendo pergunta e os rabinos tudo sentados. Ao invés dele estar aprendendo com os mestres, são os mestres que estão aprendendo com ele. E aí qual é a pergunta óbvia que todo mundo faz? Quem formou um menino tão bom desse? Esse menino deve ser aluno do melhor professor de sinagoga. Quem é o rabino desse menino? Aí eles olham e falam assim, de qual sinagoga você é, meu filho? Aí ele fala, de Nazaré. Aí os caras olham um para o outro e falam, quem é o rabino de Nazaré? Aí os caras, eu não sei não, tem sinagoga em Nazaré? Aí daqui a pouco vem chegando o pai, meu filho, o que você está fazendo aí? Vamos embora. Aí eu fico imaginando os caras tudo olhando para o José e falando, o senhor que é o pai do menino? Aí ele, não, sou o padrasto. Sim ou não? Uma vez uma dona entrou brava no gabinete, sem marcar horário, estou lá estudando, orando, fazendo o que me compete, a dona não marcou, não fez nada, não bateu na porta, não deu bom dia, não fez nada, meteu a mão e entrou. E falou, escuta aqui, pastor. Aí eu olhei e falei, para trás de mim. O senhor precisa dar um jeito, porque eu não estou aguentando mais. Chegar aqui nessa igreja e ver umas famílias tudo doida. Família doida? O que é isso, irmã? As famílias tudo complicada, problemática, pecadora. Onde já se viu essas famílias como membro da igreja? Qual família, irmã? Chega um povo aí que o cara é casado com a mulher, e a mulher não é a primeira dele, o homem não é... Aí o cara tem os filhos dele, as mulheres têm os filhos dela, e eles têm um menino que é dos dois, e não sabe qual que é filho de quem, e os meninos tudo tem padrasto. Onde já se viu? Na igreja santa de Jesus, aleluia! Tem padrasto. Eu falei, irmã, na igreja eu não sei se pode, mas Jesus foi criado por um padrasto. Será que na igreja dele, ele vai proibir padrasto? Que ele foi criado por um, e diga-se de passagem, muito bem criado. Pois não tendo sinagoga em Nazaré, quem que ensinou Jesus? Uma vez um menino falou, aí a mãe dele marcou com ele. É uma graça quando as mães marcam para os filhos
vir conversar com a gente. O menino não quer papo com a gente, mas a mãe marcou, ele é obrigado, aí ele vem. Qual é, velho? Eles falam assim com a gente. Qual é, velho? Você me respeita, rapaz, que eu não sou velho, não. Posso até estar acabado, mas velho eu não sou, não. Qual que é o problema, meu filho? Aí ele falou, minha mãe botou aquele cara lá dentro de casa, e o negócio é o seguinte, aquele cara não é meu pai, aquele cara é otário, eu não gosto daquele cara, aí falou umas palavras que eu não posso falar aqui no púlpito. Aí eu falei, então quer dizer que vossa santidade não pode ser criado por um padrasto? Falou, claro que não, nem Deus aprova uma coisa dessa. Aí eu falei, mas Deus deu o seu próprio filho para ser criado por um padrasto. Sim ou não, irmãos? Portanto, o Natal aponta para a solução dos nossos problemas. O descendente esmagou a cabeça do diabo. O Natal aponta para todas as nossas necessidades. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai eterno, ele é príncipe da paz. O Natal aponta para o fato de que não precisamos ter, basta somente ser. E o Natal também aponta para que esta festa deve ser celebrada, vivida e adorada por todas as famílias, independente da sua estrutura. Ou você acha que só porque eu não sou divorciado, só porque a minha esposa é meu primeiro casamento e eu sou o primeiro casamento dela, você acha que porque nós não nos divorciamos o nosso casamento é perfeito? Só porque não nos divorciamos o nosso casamento é mais santo que o dos outros? Portanto, Jesus, criado por um padrasto, traz para nós essa clara e evidente mensagem. Ele aceita todos, de qualquer forma, porque por ele também não davam nada. Ele nasceu num lugar pobre, ele foi criado num lugar cheio de preconceitos, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas Deus quis ser menino. O que é que isso nos ensina? É abaixando que a gente cresce. É humilhando que a gente exalta. É servindo que a gente lidera. É sendo o último que nos tornamos o primeiro. É dando que se recebe. O reino de Deus colocou o mundo de cabeça para cima. O pecado jogou o mundo de cabeça para baixo. Caímos. E Jesus veio para colocar no seu devido lugar. Porque lá tem mais quem guarda mais. Aqui tem mais quem doa mais. Lá manda mais quem lidera. E quem lidera manda mais. Aqui manda mais quem serve. Lidera mais quem está disposto a servir. Porque Ele, Deus, veio e lavou o pé de homens pecadores. Ele disse que não veio para ser servido. O Rei dos Reis veio para servir. Quem sou eu para querer ser servido? E que na dinâmica do serviço da igreja, todos somos chamados para servir. Portanto, vamos servir uns aos outros e cobrar menos uns dos outros. É isso que Jesus veio nos ensinar, com a profecia de que ele seria um servo. Portanto, queridos, o Natal traz várias mensagens para nós.
ele foi prometido, ele foi profetizado. O Miqueias disse que ele tem uma dupla origem. Miqueias diz: de ti Belém Efrata, ou seja, da cidade de Belém será a sua origem terrena. Aqui na terra ele vai surgir em Belém. Mas, terminando o verso da profecia, sua origem é desde a eternidade. O que Miqueias está dizendo? Ele nasceu em Belém, mas ele não passou a existir em Belém. Ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Portanto, ele é 100% Deus e se tornou 100% humano, para nos mostrar como é ser humano. Por isso que o Natal também traz a mensagem da humanidade. Nos tornar mais humanos, porque se Deus quis ser humano, por que nós que somos humanos não queremos ser humanos? Nós somos humanos, nós somos de carne e osso. Ninguém aqui vai viver para sempre, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Portanto, vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, vamos celebrar, porque ele nasceu para ser o nosso exemplo e um exemplo de amor. E eu ficaria aqui até amanhã, falando de tantas e tantas mensagens que o nascimento desse menino traz para toda a humanidade. E aí ele nasceu daquela maneira simples, pobre. Ele cresceu e foi criado num lugar pobre, alvo de preconceito. Ele foi morto numa cruz, a pior vergonha que alguém poderia sofrer naquele tempo. Mas a morte não pôde deter o dono da vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com ele fomos ressuscitados. E a mesma Bíblia que diz que ele iria nascer, está dizendo que ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar o povo que sabe celebrar o seu nascimento. E nós devemos louvá-lo. E nós devemos adorá-lo. E nós devemos servi-lo. E a gente faz isso com todos os que estão em volta de nós. É servindo ao outro que a gente serve a Deus. Portanto, que o seu Natal seja cheio de Jesus, mas seja também cheio de promessa, cheio de profecias, cheio de significado, cheio de esperança. Porque é isso que nos move, a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. E estaremos com Ele na eternidade. Porque Ele é o nosso pastor. Por isso nada nos falta. Ele nos faz andar pelas veredas justas. Ele nos leva aos pastos verdes. Ele nos leva às águas tranquilas. Ele nos guia. E ainda que passemos pelos vales escuros da vida, que nos dão medo da morte, não temos medo, porque sua vara e o seu cajado nos consolam. Não tememos a morte, porque Ele nos prometeu ressurreição. Já temos a vida eterna, a morte não nos põe medo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Nada coloca mais medo nos cristãos, porque a nossa promessa é de vida eterna. É Ele quem prepara uma mesa para nós. É Ele quem unge a nossa cabeça com óleo. É Ele que faz o nosso cálice transbordar. É Ele que coloca sua bondade e sua misericórdia para andar atrás de nós. Ele vai à frente nos guiando como pastor, mas atrás de nós vem a sua bondade e a sua misericórdia por todos os dias da nossa vida, e habitaremos na sua presença pelos séculos dos séculos, na eternidade. Amém. Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado: o berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele?
Era emprestado. E o manso jumentinho, que veio pelo caminho andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado. Por acaso aquele bicho era dele? Era emprestado. E o pão, que alimentou a multidão, que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado. Por acaso aquele pão era dele? Não, irmão, era emprestado. E o peixe, que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Será que era dele? Coitado, era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo. Como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado? E aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado, um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha lugar, era emprestado. E o madeiro, em que ele foi crucificado, fixado de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo, que por ele foi usado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, sem ter direito a um funeral decente, humilhado, enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo. Como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado? O dono de tudo se fez dono de nada, porque ele só quer uma coisa: o seu coração. Portanto, que todos os dias seja Natal para você. Que todos os dias Jesus nasça na manjedoura do seu coração, pois esse é o único lugar que ele sempre quis estar. Que ele te abençoe, porque dele, por meio dele e para ele. Glória, pois, a ele. Só que nada era dele. Que ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.